Tu ter uma opinião é diferente de tu transpor, de tu jogar homofobia pelos ares, aos quatro ventos. Uma família, bem como diz a matéria, é representada única e especificamente pela união. Então, se há união, 2 homens, 2 mulheres, ou seja como for, é uma família, tá? Independentemente da tua homofobia ou não, né? Independentemente da homofobia das pessoas ou não, uma união não precisa ser, uma família não precisa ser configurada como união estável de um casal, por exemplo, de uma família tradicional. Pode ser simplesmente 2 homens, ou 2 mulheres, Sim. ou sei lá como, que decidiram Sim. unicamente constituir uma família, ter 2 crianças, ou então simplesmente se amar sem precisar ter laços oficiais perante amarrado a um cartório de registro civil, por exemplo. Então é simplesmente a questão da orientação sexual, que a gente trata, né, o Victor tratou como opção sexual, mas aí parece que a pessoa optou, teve 2 ou 3 opções, e optou por ser, mas o termo utilizado é orientação sexual, né? Orientação, isso, exatamente. Que é por simples e espontâneo desejo da pessoa em um sexo específico ou não, né? Porque existem pessoas assexuais também. Mas enfim, eu acho muito interessante que o Alegrete Tudo esteja abordando esse tipo de matéria, né? Mais um ponto aí para o Alegrete Tudo, que desempenhou um papel aqui, sobretudo neste ponto aqui, especificamente neste ponto, um papel muito bom, muito boa matéria do Alegrete Tudo aí. Infelizmente a gente vê em outros canais aí que não merece nem ser citado o nome, né? Inclusive a gente acompanha, eu acompanho, porque é necessário acompanhar. Como diz, a gente não tem que acompanhar só o que é bom, a gente infelizmente tem que acompanhar o que é ruim para a gente saber o que se passa aí nesse mundo obscuro na internet. E realmente eu acompanhei e vi esse tema também rolando aí naquela mesa, naquele bate-papo ali, e os caras simplesmente tratam assim que a pessoa, né, homossexual, que se torna homossexual porque quando criança é induzido a isso, cara. É um absurdo, o tamanho absurdo que a gente vê esses caras falarem, cara, e essa forma de indução muitas vezes vem da escola, do professor, que é o professor que fez, que provocou que a criança tomasse aquela decisão. Olha só, então eu fico abismado com esse tipo de coisa aí. As pessoas hoje, na verdade, para boa parte da direita, extrema-direita, muita pauta é traduzida como pauta moral, né? Tudo se transforma em pauta moral para que eles possam estimular e causar o pânico moral nas pessoas, né? Então, trouxeram à tona, nos últimos anos, a questão da identidade de gênero. Tu se identifica assim, tu se identifica assado, mas a questão é sempre a mesma. Eu sempre que essa discussão surge para mim, eu pergunto, o que é identidade de gênero? O telespectador que está em casa sabe dizer, explicar e dar exemplos do que é identidade de gênero? Porque em si a identidade de gênero ela não existe. Ela vem de uma transformação moral, sobretudo por parte da direita, extrema-direita, né, que subverteu, vamos dizer assim, a simples pauta de conversar sobre orientação sexual nas escolas, simplesmente por causa disso. Que é trazer para a criança, sobretudo para a criança, né, os adolescentes também, e pré-adolescentes, os aspectos fundamentais, mas sobretudo com foco, né, nas crianças, mas os aspectos fundamentais da questão de por que o adulto ou qualquer outra pessoa não pode tocar ali? Por que as pessoas não podem te influenciar a gravar um vídeo assado? Por que tu não pode, entendeu? É simplesmente isso, é trabalhar as escolhas da própria criança e dizer para a criança, ensinar que ela é livre para tomar as suas próprias escolhas, sejam elas quais forem. Ensinar o que é certo e o que é errado, toda escola ensina. Mas ensinar para a criança que ela deve ter a liberdade de escolher, né, o caminho que ela vai trilhar, e aí a gente já não precisa mais falar só unicamente desse tipo de pauta, isso é tão genérico, isso é tão natural que seja trabalhado, isso é tão, para mim, eu não vejo nada de errado nisso, e isso é uma pauta que deve ser amplamente discutida, e que não deve ser moralizada como uma forma de doutrinação, porque as crianças têm que ser gays, ou têm que se tornar transexuais. A cirurgia de troca de gênero, ela é proibida em crianças. Não sei se vocês sabem, não sei se as pessoas que assistem aqui sabem, mas a cirurgia de troca de gênero, ela é, sobretudo, proibida para crianças e pré-adolescentes. E a extrema-direita passa uma informação distorcida, né? Diz que se tiver autorização dos pais, a criança pode, para te ver, ó, só o absurdo que é, né? Até tatuagem é proibido. Você tem noção disso? Até tatuagem é proibido. Tatuagem tu precisa sim da autorização dos pais. Entendeu? Sim. Só que aí isso ninguém fala, né? Eita, isso ninguém fala, né? Não, porque eu tenho tatuagem, porque isso é normal e tal. Isso ninguém fala. Né? Os caras chegam a fazer uma comparação, Gabriel. Eu vi a comparação, eles chegam a comparar e difamar, né? A parada gay do Rio de Janeiro, chamando de cenário de guerra, né? De barbárie, de horror, e citando questões que podem acontecer em qualquer show, inclusive em shows, de grandes shows internacionais acontece. O pessoal, muitas vezes, eu já vi o pessoal defecar, ou mijar, não aguentar, não ter banheiro, não tem onde ir, o cara faz, e aí é flagrado, e aquilo ali se transforma numa coisa horrível, né? As necessidades fisiológicas muitas vezes tu não consegue conter, né? Então, se tu não tiver um lugar adequado para te fazer, né? Infelizmente tu tem que se virar, né? E eles transformam isso aí, que a parada gay é só isso aí, né?
pessoal defecando em tudo que é lugar, e que, por exemplo, uma festa religiosa lá, como é que chamam? Para Cristo, né? Caminhada para Cristo, que é só paz, é tudo do bom e do melhor ali, né? Tudo tranquilo, que não acontece nada, e comparando com uma festa, bom, se for fazer isso, vamos falar do carnaval, né? O carnaval também é folia, é festa da carne, né? Mas eu acho que são culturas diferentes e que tem que se respeitar, assim como eu respeito, né, uma festa religiosa, né? Uma caminhada para Jesus, eu acho que tá válido, né? As pessoas estão lá, têm o direito de participar, né? Mas vamos respeitar a parada gay, que é uma festa, né, que o pessoal utiliza ali para manifestar, né, para pedir respeito, né, para ser visto, para ser respeitado, né? Só que os caras simplesmente, né, difamam, fazem comparações totalmente distorcidas, né, para a pessoa, para quem está recebendo aquela informação, né, fique horrorizado, né? Mas os caras são tão canalhas, cara, que eu fico pego com esses caras, de ver esse tipo de desinformação que eles passam para as pessoas que estão assistindo, né? E, inclusive, essas festas mais, vamos dizer assim, religiosas, como a que tu citaste de caminhada para Jesus, tem lá, inclusive, as pessoas que trazem à tona essas pautas morais, né? Sobretudo, vamos botar ali, evidenciar agora, colocar no topo, né? Silas Malafaia. É um dos que chega lá, fala, tem o palco aberto para falar as maiores atrocidades possíveis e todo mundo acha lindo. Sabe? Não, porque Jesus quer, porque Jesus... Então, assim, entenda, né? Religião não te dá liberdade de humilhar os outros, não te dá liberdade de cometer crimes. Tu cometendo um crime com uma Bíblia embaixo do braço ou sem, o crime continua sendo um crime. E outra coisa, essas pessoas, esses líderes evangélicos, líderes religiosos no geral, né? Só para não citar a religião evangélica, mas os líderes religiosos, no geral, eles utilizam da pouca sabedoria ou nenhuma sabedoria dos religiosos, dos ditos religiosos, da inocência e ignorância das pessoas, para que ele possa subverter os textos bíblicos e utilizar esse povo simplesmente como gado. É literalmente isso, para fazer o que eles chamam de poder de persuasão. Eles têm o poder de persuasão e utilizam esse gado para inflamar quando bem entenderem. Por que vocês acham que o pessoal que invadiram o pátio dos Três Poderes lá, eles diziam que tinham bíblias embaixo do braço? Porque eram pessoas que frequentavam a igreja. Sim, as pessoas frequentavam a igreja. E eram pessoas que até então eram inocentes, até então foram ignorantes, até então seguiam doutrinas religiosas. Só que isso não as impede de ter ciência da criminalidade que eles estavam cometendo, dos crimes que eles estavam cometendo, e foram presos por isso. E qualquer outra pessoa, seja irmão do Lula, como gostam de dizer, seja filho da Dilma, como gostam de dizer, que cometerem os mesmos crimes, serão punidos exemplarmente, tal como estes estão sendo. Não é verdade? Isso, exato. Tá, eu vou botar Tu tá conseguindo escutar o áudio do YouTube, hein? Tô conseguindo. Eu vou colocar aqui um vídeo de quem eles idolatram e o tipo de personalidade que eles admiram. Vamos lá. Eu olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha no sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Então, pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15. Quem não lembra do vídeo do Pintou um Clima, né? Aí, ó. É esse tipo de pauta moral que eles defendem, ó. E aí, tem defesa para isso? Eles arrumam, né? Eles arrumam. Eles conseguem, né? Eles sempre dão um jeitinho, né? Não, conseguir eles não conseguem, mas eles tentam. Eles tentam. Tentar,